Amor, que isso, amor? Peraí, deixa eu ver, eu tô arrumando aqui a luz. É sangue, amor? Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, nós estamos aqui quase na divisa do Paraná para São Paulo, né? Hoje nós saímos de casa 2 horas da tarde para chegar neste local, e porque a gente marcou várias vezes por ser longe, né? Mas hoje é o dia que nós estamos aqui. Do outro lado da estrada, tem uma estrada aqui, do outro lado a gente viu casa e a gente foi lá, né? A pessoa ficou assustada com a gente quando a gente chegou, e eu acho que por causa da roupa, né? Daí a gente chamou e falou que a gente ia fazer a investigação aqui e que tinham contado para nós o relato do que aconteceu aqui há muitos anos. E ela indicou para nós certinho como é que a gente fazia para chegar aqui, que aqui tem um túmulo, bem aqui, ó. Depois eu vou mostrar bem de pertinho para vocês. E a gente veio nesse túmulo porque eles falam que esse túmulo, ele jorra sangue, né? Não vou falar a palavra completa, porque é tão difícil aqui, né? E eles convidaram a gente para fazer essa investigação. Quem pediu para nós vir, a moça que pediu, foi a mãe dela que contou tudo o que aconteceu aqui. Que a mãe dela morou aqui perto, conhece toda a história, tá? E ela já é ela já tem 40 e poucos anos, e ela disse assim, a minha mãe, ela morou lá quando era criança, né? Então, ela conhece a história, cresceu, ela casou nessa região. Então ela conhece todo o relato do que aconteceu nesse túmulo. Muitas pessoas vinham aqui para ver. Diz que quando chegava aqui, o túmulo, ele estava escorrendo bem pouquinho assim, aquele risquinho de sangue, né? E, e eles não entendiam, assim, começaram a ficar assustados com isso, né? Mas a curiosidade era muito de vir ver. E ela falou assim, a minha mãe falou que foi lá, ela viu. E ela ficou assim, horrorizada, né? Porque por que será que fazia isso? E ela relatou, a mãe dela contou tudo para ela o que aconteceu aqui. Aqui morava um fazendeiro muito rico, né? E ele se casou com uma moça, ele gostava dessa moça, se casou com ela, né? E ele era filho único, e ele se casou com essa moça. Só que ele já tinha, assim, ele falou, ela não sabe falar certamente a idade, mas ele já tinha, diz ela que era um homem maduro, que os pais faleceram, ele ficou herdando tudo isso aqui. Mas era um homem de boa aparência, a mãe dela falou para ela, um homem de boa aparência, e ele se apaixonou por uma moça muito bonita, e ela também se apaixonou por ele, né? E ele casou com ela. E ela era de uma família médio, não era pobre, era uma família, eu não sei, da classe média, eu acho que é assim que fala, né? E ele muito rico. E ele trouxe ela para morar no casarão dele, né? Que aqui tinha um casarão aqui para baixo, muito bonito. E ela era totalmente apaixonada por ele. E ele também por ela. Só que de um certo tempo, né? Ele começou a sentir muitos ciúmes dela, porque ela era muito mais nova que ele. Só que ela também não soube falar para nós, muito mais nova, a idade. Porque como foi a mãe dela que contou para ela, então ela falou assim, eu já não me lembro muito bem de toda a história, assim, da idade, tudo, mas eu sei o que aconteceu lá. Porque se você chegar lá e perguntar, as pessoas vão te informar que foi o que a mulher falou para nós. Ela mora aqui, ela conhece a história, mas ela não morava aqui nesse tempo, né? Que é aqui nós vimos a casa ali. E ele começou a ficar possessivo, né? Ele tinha um amor tão grande por ela, que eu não sei se é amor, né? Porque ele chegava a bater nela. Diz que ela estava grávida e ele cuidava dela assim, ó. Ele catava ela no colo para subir a escada, quando ela estava grávida, né? Eles tiveram um filho e ele pegava ela no colo para ela não subir a escada, de tanto cuidado que ele tinha com ela.
Só que antes dela engravidar, ele chegou a bater nela, porque ela contava as empregadas, né? Porque só não tinha uma empregada na casa. Ela falou assim que tinha de 2, 3 empregadas. Tinha uma para lavar roupa, outra para... Porque naquele tempo lavava na mão, né? Tinha outra para limpar a casa, tinha outra para servir, né? Para fazer almoço. Porque ele era muito bem de vida, né? E o marido delas trabalhava na fazenda e elas trabalhavam ali. E ela contava, sabe? Pedia segredo, porque ela tinha muito medo de descobrir que ela amava ele demais. E sabia que ele amava ela, mas ele tinha um negócio assim, se ele sonhasse que ela olhou para outro homem, ele já batia nela. Então ela sofria muito com isso, muito mesmo. E ela começou a ficar preocupada com o filho, quando o filho nasceu, porque o filho chegava às vezes presenciar algo que ele fazia com ela. Diz que uma vez ele chegou a quase, não posso falar, mas vocês vão, só de eu falar aqui vocês vão entender, né? E até quando ela voltou, ela achou que ela já não ia mais sobreviver. Aí disse que ele pegou ela no colo e deu banho nela, pediu perdão, falou que ele não podia imaginar na cabeça dele que se ele partisse desse mundo, ela fosse casar com outro homem. Isso na cabeça dele não podia existir. E ele falava para ela, se isso acontecer, eu não vou sair dessa casa, eu vou ficar aqui te vigiando. De tanto ciúme que ele tinha dela. Então ela vivia uma vida assim. Ela amava ele mesmo assim, porque ela falava para as empregadas, eu amo ele. Eu nem saio de casa para não acontecer isso e sei que ele me ama, porque ele um dia ele me trata igual uma princesa. Igualzinho uma princesa. No outro dia, ele dormiu, sei lá, sonhou, ele desconfiou, ele quer que eu confesse alguma coisa que eu não fiz. Então ele vai e começa a me né? E eu não tenho o que falar para ele. E as empregadas tinham medo dele, entendeu? Eu ouvia ela falar, não dava conselho para ela nem nada, porque as empregadas, né? Que a mãe dessa moça que me convidou aqui contou para ela. As empregadas contavam para ela, né, que você era amiga, e falava assim, nossa, eu nem dou conselho para ela, porque eu tenho medo dele ouvir. Ele é perigoso fazer alguma coisa com nós. Então a gente só escuta e vê também. Quando ele jogava lá dentro do quarto e começava, e depois pedia perdão, carregava ela no colo o tempo todo. Né? Diz que pegava ela no colo e tratava com o maior carinho. E falava que amava ela. E que ele fazia aquilo de tanto amor que ele tinha. Ele tinha amor demais para ela. Tava explodindo ele de amor. E aí um dia, quando chegaram, né, o filho dela já estava com 7 anos, e ele que pegava ele, levava na escola, buscava, né? Ela nem levava o menino na escola. Ele que ia levar, buscar o menino na escola, que era o primeiro ano, né? Naquele tempo, a gente já começava a estudar com 7 anos, né? Não é igual agora. 7 anos começava a ir para a escola. Isso que ele começou a ir para a escola, ele levava, e disse que um dia ele chegou, e era um dia de domingo, ele tinha dispensado assim as empregadas, né? Ele sempre fazia isso, que ele gostava de ficar sozinho com ela e tal, com o filho. E ele pegou o filho, foi dar uma volta na fazenda, colocou no cavalo. E depois chegou, né? Mandou o filho tomar banho. E depois, quando ele entrou no quarto, ele encontrou ela sem vida. E eles falam que ela acabou provocando aí o desencarne pelo fato do sofrimento. E ele falou assim que ele ia pegar, quando descobriu, disse que ele chorava muito, ele entrou em pânico, porque ele não conseguia viver sem ela. E ele falou, ela vai ser enterrada aqui, na fazenda. Então ele mandou fazer o túmulo dela, ela foi realmente enterrada aqui. E aí o túmulo, de vez em quando alguém via esse túmulo jorrando sangue. Não posso falar a palavra completa aqui, né? E diz que a primeira vez que viram, entraram em desespero, né? Correram chamar ele olhou e ele falou assim que ela virou santa. Ele falou assim, ela é uma santa.
E minha mulher é uma santa, eu tenho certeza disso. Ele fez esse túmulo e disse que fez tipo uma capelinha assim, ele encheu de coisa, né? Acho que não existe mais, porque é muitos anos, mas o túmulo está aqui. E flores, tudo que você pensar ele tinha nisso. E ele falava, minha mulher é uma santa. Ele nunca casou. O filho dele cresceu, né? Virou homem, estudou. E ele nunca mais casou, porque ele falou que só ia amar ela. E que ele se sentia culpado por ter pressionado ela e ela acontecer isso. Então, como ela era uma mulher muito boa, ele falou assim, e a minha mulher, ela virou santa. E eu não posso nunca arrumar outra mulher. E nunca mais arrumou outra mulher. E quando ele já estava de idade, o filho vendeu aqui, né? E foi retirado. Aqui está o túmulo, mas ela não está. O corpo dela, assim, os ossos dela não está aqui mais. Nem sei se poderia existir, porque tem muitos anos, né? Foi retirado quando ele vendeu e levado para o cemitério da cidade. Mas enquanto ela estava aqui, disse que eu até vim olhando, né? Quando a gente encontrou o Teolumiô ali, eu pensei, será que isso ainda acontece, né? E a gente ficou assim bastante comovido. Como que pode um túmulo, né, jorrar? Isso é sobrenatural, né? A gente sabe que o sobrenatural, ele existe, que nós já presenciamos. Então eu tenho certeza disso. Talvez ela tenha arrependido do que ela fez, de ter provocado o próprio desencarne. Então talvez ela tenha se arrependido, alguma coisa aconteceu para que esse túmulo fizesse isso. E ele chamava ela de santa, tá? Por mais que ele tenha feito tanta coisa com ela, mas ele pressionou ela tanto que ela acabou fazendo isso. Então ele se sentia culpado por causa disso. Eles tiraram ele daqui, né? O pai, ele ficou doente, foi morar com o filho, porque eles vendeu aqui, né? Eu falei, tirei os ossos dela e eles foram morar na cidade. E eles cuidou dele até o fim da vida dele, né? Mas ele sempre falava nessa mulher, que foi a vida dele, que era tudo para ele. Mas ele acabou sufocando ela. E aconteceu isso. Pelo menos é o que a gente sabe, né? Como eu digo para vocês, não tem como contar cada detalhe do que ele fez com ela, tudo, né? Porque acaba ficando assim um vídeo muito longo. Mas para vocês entenderem que ele foi uma pressão na vida dela. Ela vivia sinais assim, ó, que ele depois arrependia, passava remédio, beijava em cima, pedia perdão. Era uma coisa assim, não dá para entender, né? Eu mesmo não consigo entender. Se alguém entender, deixa nos comentários, porque eu não consigo entender o que é isso. Mas infelizmente ela se foi e eles falam que ela chorava, né? Como o túmulo jorrava sangue, falava que ela chorava assim. Talvez porque ela se arrependeu do que ela fez. E hoje nós estamos aqui para fazer essa investigação. Eu não sei o ano, né? Se eu soubesse o ano, eu já ia falar para vocês aqui, mas eu não sei. Ela falou para mim que, como tem muitos anos, né? Então, ela também não sabe quantos anos tem tudo isso aqui. Porque ela já não nasceu aqui, a mãe dela casou tudo aqui, mas ela já não nasceu aqui, ela já nasceu na cidade, né? Ela sabe porque a mãe dela contou e porque a mãe dela vinha aqui ver, né, o túmulo. E não viu só uma vez isso acontecendo. Ela falou, eu sei que é verdade, que minha mãe não ia mentir, a minha mãe ensinou a vida inteira para a gente não mentir, então eu sei que isso aconteceu. Mas o nosso intuito aqui é ajudar o espírito. Se esse espírito ainda estiver aqui, né, se não for encaminhado, né, como tem muito tempo, nós vamos passar o K2 e dando presença a gente vai ajudar. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e a gente agradece de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal, imensamente. Que Deus retribua para vocês tudo em bênção na vida de vocês. Que Deus ele prospere a vida de vocês, tá? Que vocês sejam sempre luz. Nós temos que ser luz. Amém? Vamos ligar o K2 e a gente vai passar o K2 aqui. Vou mostrar para vocês direitinho, né? A sorte que nós chegamos aqui, gente, o local é incrível, né, amor? Bem no lugar do túmulo. Tá limpo, a gente conseguiu se aproximar.
Tá sujo porque é antigo, cai galho, né? É. Cai. Mas Essa olha aí. árvore aqui em cima, ó, caiu toda já. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. É com todo respeito que nós estamos aqui. Por favor. Se aproxima aqui, irmão. Olha, gente, é o túmulo, tá? Só que já foi retirado, né? Os ossos que falam, é ossos, né? É. Que O foi resto dos retirado, metais mas o dela túmulo ficou aqui. diminuiu um Muita pouco a luz. gente, eu não falei isso, mas ela disse que muita gente falava que viu ela aqui em cima do túmulo, né? Diz que era essa mulher. Ela era muito bonita e eles falavam assim que ela aparecia aqui. Não era só. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Amor, que isso, amor? Peraí, deixa eu ver. Eu tô arrumando aqui a luz. É sangue, amor? Não sei, amor. É um negócio escuro, né? Amor, isso aqui é vela, não é não? Alguma coisa escura aí, não dá pra ver direito. Ó, derramado. Só que aqui em cima é escuro, ó. Não sei. Também, gente, eu tô sem óculos, né? Tem um pedaço de imagem aí. Tá Aonde? vendo aí? Bem aí, na direção do K2, ó. Aqui? Deixa eu tentar jogar por cima pra você. Aí, ó. É verdade, amor. Pedaço de imagem. Ah, amor, olha aqui. Deveria ter foto aqui, então, ó. Olha aqui. É um pedaço de um quadro, não é? É. Gente. Aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Tá tudo quebrado, amor. Tinha imagem aqui, ó. Tá vendo ali? Tô. Não vou ficar colocando a mão, gente, mas só pra mostrar pra vocês que é um pedaço de um quadro. Imagem. Eu não sei se pega aí, tá? E aqui, ó, é vela. Agora aqui em cima, eu não sei, é escuro. Não sei. Mas acho que é vela também, né, amor? É. Alguma coisa escura. É, aí. aqui, ó, mas não sei, né, gente? Não posso falar pra vocês que é sangue, porque não tenho certeza, né? Então não adianta. Agora aqui eu sei que é vela, né? Queimam vela aqui. Ó, agora deu sinal. Viu? Deu sinal. Vamos pegar o Spirit Box e vamos oferecer ajuda que tem presença de espírito. Não sabemos se é o espírito dela, né? Ó, Mas deu sinal. é. Mas ainda tá inteiro, tá tudo quebrado ainda. Acho que tiraram daqui, né, amor? De dentro e ficou os. É. Sei lá. Deixa eu só ver um negócio aqui, amor. Que? Ah, aqui eu acho que era a cruz, ó, que foi tirado, ó, quebrado. Né? Esse mais escuro, né? É. Ali, ó. Aqui, ó. Era uma ponta, né? A ponta aqui, acho que era a cruz. Né? Vamos pegar o Spirit Box? Vamos pegar os aparelhos e já começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Voz de mulher, ela quer. E nós estamos aqui para ajudar, tá bom? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos com o Anjo e a Mentora para lhe ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós, por favor? Elza. É. Elza, você é a mulher que foi sepultada nesse túmulo que eu estou aqui do lado? Você pode falar para mim se você é o espírito dessa mulher que foi sepultada nesse túmulo? Eu. Ela mesma. Viu? É a mulher, mano. Elza, muita gente fala que esse túmulo, depois que você foi sepultada aqui, que ele jorra sangue. Você
pode dizer para mim o que aconteceu? Se é porque você provocou aí o seu desencarne, né? É por isso que você acaba... Eu não posso estar falando toda hora esse nome aqui, né? Jorrando aí, né? San. Hã? Não foi eu, ela falou, né? Não fui eu. Elza, não foi você que provocou seu desencarne? Não. Não foi ela. Gente, mas todo mundo da cidade aqui próxima conhece toda a história e sabe que foi ela. E é... Ô Elza, é por isso que você acabava... Diz que no túmulo, como eu disse aí, né, jorrava... Por que acontecia isso? Justiça. Ela clama, gente, por justiça. Por isso que acontecia esse fenômeno. Eu tô... Desculpa, fiquei chocada. Quando eu fico chocada, eu fico sem palavras, gente. Elza, quem fez isso com você? Porque disse que seu marido tinha chegado, seu filho foi tomar banho, né? Tinha dado a volta de cavalo. Seu filho foi tomar banho e ele encontrou você. Se você não quiser falar, tudo bem. Mas você é um espírito, tem tantos anos, né? Se ele chegou e encontrou você assim, foi alguém que fez isso, né? Porque ele ficou... Foi ele. O seu marido? Sim. Nossa, amor. Ele chegou. É que tem tantos anos, né, gente? Será que contaram certo pra nós? Ele chegou, o filho foi tomar banho e... Mas a mãe dela conhece a história certinho. Da mulher que pediu pra nós vir aqui. E ele encontrou você. Nesse momento que ele entrou no quarto, enquanto seu filho estava tomando banho, ele entrou no quarto e ele fez isso. Nesse momento que ele entrou no quarto. Nossa, amor. Ele deixou o menino tomar banho, só que ele chegou, ele ficou com alguns ciúmes de você, alguma coisa assim? Quando ele chegou a falar alguma coisa pra você? Não. Então ele já chegou possessivo, sei lá, não, alguma coisa ele pensou. Eu não sei explicar, né? O que ela estava fazendo quando ele chegou? Quando ele chegou, o que você estava fazendo no quarto? Deitada. Você estava deitada? E ele... Mas ela estava... Será que ele mesmo que fez isso com você? Mas ele amarrou... Peraí, ele colocou a corda e... Eu não posso falar isso aqui, gente. Da outra vez o meu vídeo não dava, deu problema e não dava para nós postar. Só porque eu falei da... A gente está tentando entender. Eu estou tentando não falar, mas vocês já entenderam, né? Ela estava
E ele fez isso com você e você sabe por quê, pelo menos? Não sei. Então do nada O ele. Elza, ele não queria se separar de você, então ele sepultou você aqui, tá? Ele sepultou você nesse túmulo, depois ele tirou seus restos mortais, levou pra, Que né? isso, amor? Mas É um avião? de avião, Nossa, amor. misericórdia. Que susto. Também no meio de uma mata dessa, É. numa matagal. Dura aprender a falar certinho, né? É que eu tô tão impressionada com o que ela tá falando pra mim que eu tô. Desculpa, gente, mas quero ver não ficar. Ninguém sabe dessa história. Sabe que ela fez isso por causa dele, mas não sabe que foi ele. E eu acho que ele se arrependeu depois, porque disse que ele tirou ela de lá e pegava no colo e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. E ele não arrumou mais mulher nenhuma, Elza. Nenhuma. Você amava ele? Sim. E você acredita que ele amava você? Você acredita nisso? Ela acredita. Viu? Na verdade, acreditava, né? Porque ela é um espírito que amava. Porque diz que ele batia em você e depois ele pedia perdão. Tratava você igual uma princesa depois que ele fazia isso com você. É verdade isso? É. Em algum momento, se você lembrar, né? Em algum momento você pensou em fugir, sei lá, em ir embora? Não. Ela não pensou nem em fugir. Ela amava ele. Ela amava. Então ela achava que depois ia dar tudo certo. Era isso, Elza? Assim, que tudo aquilo ia passar e tudo ia ficar bem, porque ele demonstrava que amava você muito, né? Mas não sei que amor é esse. Tanto é que ele ficava aqui o tempo todo chorando no seu túmulo. Ainda mais depois que ele ficou sabendo e que ele viu ali que jorrava, né, sangue. E acho que ele se sentia culpado, né? Ele nunca mais casou. Nossa, Elza, eu tô. E na convivência que você tinha com ele, ali, diz que você contava para suas empregadas o que acontecia com você, porque elas também viam, né? Elas sabiam de tudo, do que aconteceu, do que ele fazia com você. Diz que era assim coisas absurdas que ele fazia com você. Não sei que amor é esse. Fazia, viu? Só que eu acho que nem ele entendeu, sabe por quê? Parece que então entrava alguma coisa nele, um trem nele, porque assim, ele amava ela demais e de vez em quando ele entrava, acho que um espírito ruim nele para fazer aquilo. Porque tanto é que ele nunca casou e ele adorou ela aqui como se fosse uma santa. Falava até que ela fazia milagre. É verdade que você fazia milagre? Não. É, o importante é que eu tô aqui para te ajudar, tá bom? E a gente descobrindo tudo isso, E a gente pergunta pra entender, né, amor? eu pergunto para entender. Desculpa, tô com palpitação, né? Porque queria entender como que é um negócio desse, né? Eu, ultimamente, acho que eu fiz uma investigação também que o homem também era possessivo, né, amor?
É. Não sei quanto que eu fiz, acho que... E Esses tenho casos outros é para muito fazer. comum, né? Hã? Esses casos é muito comum. É muito comum. É. E outra, eu tenho várias investigações para fazer que a mãe pede pela filha, que também o homem era assim, sabe? Que desconfia que foi ele, que um monte de coisa, né? Que tem muito, muito mesmo. Eu fico pensando assim, todos os dias acontece não sei quantos, né? Só no Brasil, essas coisas de... Eu falo, hoje em dia é falado feminicídio, né? E eu quero te ajudar e você queria saber muito se você perdoa ele pelo que ele fez com você. Eu ia perguntar mais coisa, né, gente? Mas acho que o principal eu já perguntei, né? Então, queria saber se ela perdoa, né? Pelo fato. Tadinha, ela perdoa. Você quer pedir perdão? Para Deus, né? Para que você possa sair daqui. Filho, o filho também. Seu filho que cuidou do seu marido. Ele vendeu aqui, tirou seus restos aqui, levou para o cemitério da cidade e foi morar na cidade. Ele vendeu aqui. Ele viver aqui não era bom. Tirou o pai dele daqui, ainda cuidou do pai dele e tudo, né? Então, sabe que depois ele se formou, né? E tá bem. Então, isso é importante também você saber. Talvez você até já saiba, né? Mas a gente tá... E você se arrepende de algo que você fez? Você achou que era errado? Sim. Então, eu sinto muito por tudo, né? Você perdoou ele, pediu perdão, né? Se arrependeu, que é o principal. E eu gostaria muito de perguntar para você, né? Eu já ia esquecendo de perguntar, se você lembra o ano que você desencarnou. Você consegue lembrar? Não. Muitos anos, né? Mas eu creio que foi aí em 60 e pouco, né? Que nem ela falou para mim, 60 e pouco para 70, nessa média aí mais ou menos. Ela não soube dizer o ano para mim, ela também não lembrou, a gente sabe que tem muitos anos, gente. É muitos anos, né? E ela ficou clamando por justiça, acabou ficando aqui sofrendo. Não adianta nós clamarmos por justiça, né? A justiça não somos nós que fazemos. O importante agora é que ela vai ser encaminhada. Você consegue ver o anjo mentor aqui do nosso lado? São eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Tá? Vamos deixar um copo d'água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Segue o seu caminho e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue em paz. Amém. Amém! Tadinha, amor. Segue o seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Elsa, né? Ela estava... Por isso que o túmulo dela jorrava, né? O sangue. Ela clamava por justiça, né? Porque ela também foi culpada de uma coisa que ela não fez, de ter provocado o próprio desencarne. Não foi ela. Foi ele. Só que ele não foi preso, nada, mas eu acho que ele ficou preso aqui a ela. Não saía daqui. Criou aqui em volta o mundo dele, tudo em volta desse túmulo. E ficava aqui adorando ela, falando que ela era santa. E saiu daqui já de idade. Foi vendido, acabou tudo. Eu acho que nem ele entendeu o que aconteceu com ele, né? Porque assim, um amor que não... sem explicação esse amor, não é mesmo? Não estamos aqui para julgar, mas sim para contar o que aconteceu, para tentar entender, né? Porque a gente não entende. Porque o importante aqui é ajudar o espírito. É isso que nós viemos de tão longe para fazer. E eu fiquei feliz dela aceitar a ajuda. Há tantos anos aqui, né?
E agora a gente vai orar por ela. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Elza, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se a Elza conseguiu passar. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês.